Final feliz do Vasco, que encaminha a terceira contratação da janela. Inclusive, reforço já é aguardado no Rio de Janeiro. Quero falar sobre Maurício Lemos, de saída do Vasco e, claro, esse dia movimentado, onde o Cruz Maltino completa 127 anos da mais linda história do futebol mundial. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta hora, trazendo notícias, informações, novidades do clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado também pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa parceiro aqui do canal BTB Esportes, sempre um lance à frente. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Claro, mais uma vez, parabenizar ao Vasco pelos 127 anos da mais linda história do futebol brasileiro, do futebol mundial, que lutou por negros e operários, construiu São Januário, um clube multicampeão que, apesar dos pesares nos últimos anos, e é o que o torcedor agora aguarda, uma virada de chave. O torcedor quer e merece, a sua imensa torcida bem feliz merece títulos, resposta dentro de campo em forma de títulos, mais respeito à torcida Cruz Maltina. Quero falar também agora sobre o próximo jogo da rodada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians em São Januário, no domingo, dia 24 de agosto. Preocupação para o técnico Dorival Júnior. A equipe do Corinthians chega diante do Vasco com muitos desfalques, apesar que também ontem o Juventude estava com 7 desfalques e proporcionou dificuldades na marcação para o Vasco, que acabou saindo com o resultado da partida. A questão é que o Dorival, nesse momento, tem essa preocupação. O Corinthians não venceu em suas últimas 6 partidas na competição. Desse modo, se aproxima da zona do rebaixamento, terá um jogo decisivo contra o Vasco. A princípio, o Corinthians não poderá contar com 4 jogadores importantes neste jogo: Memphis Depay, Yuri Alberto, André Carrillo e o José Martínez, além do espanhol Héctor Hernández, que é outro que não deve viajar para o Rio de Janeiro. Garro também é dúvida por reclamações no joelho. Ainda em relação aos desfalques, o meia Rodrigo Garro é dúvida para o jogo contra o Vasco. O atleta relatou dores nos joelhos durante a semana e passou por avaliação do departamento médico. O jogador terá pelo menos mais um dia completo para se apresentar em condições de jogo. Então, possivelmente também o Rodrigo Garro, camisa 8 do Corinthians, de fora desta partida no próximo final de semana. Lembrando que o Vasco enfrentou o Corinthians em São Januário ano passado, também com um desfalque importante, principalmente o goleiro na ocasião era o Donelli, e o Sforza fez aquele golaço de falta. Então, o Vasco precisa muito desse resultado positivo no domingo. Falando na equipe Cruz Maltina, que chegou na tarde desta quinta-feira no Rio de Janeiro. O Vasco passou a madrugada em Caxias do Sul e chegou na tarde de hoje, desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, e passa pelo recovery. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre negócio fechado já em relação à viagem. Quem está viajando é o zagueiro Luiz Gustavo. O jogador é aguardado na capital baiana, em Salvador, na Boa Terra. O Vasco e o Grupo City, representado pelo Bahia, já trocaram documentos. Luiz Gustavo não é mais jogador cruzmaltino. Por 5,5 milhões de euros e com o Vasco permanecendo com 25% do atleta em uma futura venda, o zagueiro de 19 anos segue para Salvador ainda esta semana. Tá aí, portanto, martelo batido, Luiz Gustavo é o novo reforço do Bahia, do Grupo City, né? O negócio foi sacramentado. Outro jogador do setor defensivo que não deve permanecer no Vasco, está de saída, é Maurício Lemos. Nos bastidores, segundo o canal Atenção Vascaínos, a staff do defensor uruguaio já trabalha na busca por um novo clube. Lembrando que hoje,
no setor defensivo do Vasco, inclusive o Maurício Lemos, que não foi relacionado, ele é o último da fila. Ontem, o Vasco precisando de um zagueiro, o Diniz teve que improvisar. Acredito que ele não colocou nem o Luiz Gustavo por conta da negociação já realizada com o Bahia. Ele teve que improvisar o Vitor Luiz no lado esquerdo, colocar o Tietê e tinha horas também o Hugo Moura pelo lado direito. Então, basicamente, o Vasco, em relação ao setor defensivo, é a maior preocupação. A informação que se tem que o Vasco pelo menos tenta fechar com 3 zagueiros ainda nessa janela. Falando nisso, vamos falar sobre a chegada de Robert Renan. Informação do nosso amigo Neguerê é que o Robert Renan viaja para o Rio de Janeiro de hoje para amanhã para fazer exames e logo se apresentar sem perder tempo. Então a gente já está se organizando para poder chegar no aeroporto, para poder fazer a chegada do Robert Renan. Assim que houver a confirmação do horário, do voo e tudo mais, nós vamos estar ao vivo, né, para a chegada do terceiro reforço do Vasco na temporada, na janela, né, o Admar trabalhando. Inclusive, o Robert Renan foi um pedido do técnico Fernando Diniz. O Vasco conseguiu vencer a concorrência do próprio Bahia nessa negociação pelo Robert Renan, principalmente pelo desejo do jogador. Inclusive vazou aí a imagem, a camisa do Robert Renan com a camisa do Vasco, ele que é vascaíno, a sua família também é vascaína. O Robert Renan chegou a ser destaque também ali jogando no futebol árabe. Claro, pode sim ter uma boa sequência, é um jogador, um zagueiro que tecnicamente, pelo lado esquerdo, pode ajudar muito o Vasco. E hoje, dentro do que acontece no setor defensivo cruz-maltino, é um jogador que chega para ser titular. Então, a informação, primeiro, é que o Vasco chegou a acordo com o Zenit para anunciar o Robert Renan. A assinatura do contrato já está em desenvolvimento. O jogador chega com o empréstimo. Inclusive, vou colocar aqui no link, no primeiro comentário fixado, foi diferente hoje, a nossa matéria completa do canal BTB Esportes, com todos os detalhes e todas as informações sobre o acerto encaminhado do Vasco pelo Robert Renan. O diretor Admar Lopes fechou a contratação por empréstimo. O clube está finalizando aí, já finalizou inclusive a venda do Luiz Gustavo. Tem aí o percentual da venda do Luiz Gustavo e logo já se adiantou na negociação para fechar com o Robert Renan. Agora, o Vasco, daqui a pouco a gente vai ter mais informações sobre isso. O Vasco trabalha para fechar também a negociação pelo zagueiro pelo lado direito, mais um zagueiro para ser titular. A informação que se tem é que o Vasco não desistiu da contratação do zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray. É claro que tem uma concorrência direta do Shakhtar Moscou, que ofereceu um salário maior, mas ainda não está tão definido assim. O Vasco pode vencer essa concorrência aí, mas está em busca de outros zagueiros no mercado, né? Qualquer momento pode ser essa informação. A gente está gravando esse vídeo agora. Qualquer momento a informação é bem dinâmica. Pode sair uma situação, uma resposta em relação ao Carlos Cuesta ou outro zagueiro que o Vasco esteja negociando no mercado. Passando aqui o assunto da zaga, quero falar sobre aumento na proposta. O FC Cincinnati tem um interesse muito grande no Paulo Henrique. Inclusive, a proposta que chegou na segunda-feira, como foi divulgada pelo Globo Esporte, uma proposta de 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. Vale lembrar que o Vasco comprou ali os direitos do PH ao Atlético Mineiro por cerca de 4 milhões, na época ainda do Paulo Brax, e agora o PH, claro, se valorizando. Hoje é o melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro. E a informação que se tem é que o Cincinnati, né, não está satisfeito, quer o Paulo Henrique e vai realizar um aumento de proposta pelo jogador para o jogador jogar pelo clube pela MLS. Lembrando que o Cincinnati já teve ali um negócio com o Vasco em relação ao próprio Luca Orediano e outros jogadores também, mas agora o alvo do Cincinnati
é o PH, é o Paulo Henrique 96. E eu pergunto você, torcedor, venderia o PH? Eu acho que nesse momento o PH é inegociável, é muito importante, até para o Vasco conseguir uma peça de reposição. Hoje, lateral no mercado, ainda mais no nível do Paulo Henrique, é muito difícil, é muito difícil. Então o Vasco precisa ser forte, aí, a não ser que fosse uma proposta irrecusável, mas o Vasco precisa manter o PH, até porque ele também está na pré-lista aí da seleção brasileira, está no foco da seleção para a Copa do Mundo. Vamos aguardar mais novidades, beleza? Galera, eu fiz esse vídeo bem curto, bem rapidinho. Agora a gente vai estar entrando numa transmissão aqui, mas tendo alguma informação sobre a chegada do Robert Renan, eu trago para vocês, beleza? BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!